Então, nosso muito boa noite a todos, estejamos em paz. São todos bem-vindos a mais uma palestra doutrinária da Sociedade Espírita Allan Kardec. Momento esse em que podemos refletir, aprender sobre aspectos importantes e atuais à luz da doutrina espírita. Todos são sempre muito bem-vindos, quer as que estão presentes aqui presencialmente, quanto ao nosso público que nos assiste pelo Facebook. Que as vibrações doces e ternas do Mestre cheguem a cada um de nossos corações, nos trazendo o esclarecimento e o consolo de que temos necessidade. Gostaríamos de convidar todos a fazerem parte também das demais atividades abertas ao público aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec. Domingo, às 10 horas, nós temos o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se constitui de palestras em que essa obra vai sendo abordada capítulo a capítulo. Terça-feira, às 5 horas e 15 minutos, nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos presencialmente aqui na nossa sociedade, e às 18 horas e 45 minutos, nós temos a sessão de preces e irradiações, que também tem transmissão pelo Facebook, como é hoje aqui na sexta-feira. Um aviso bastante importante: a partir do mês de fevereiro, mês que vem, a nossa palestra doutrinária sofrerá mudança de horário. Passará a acontecer às 19 horas e termina às 20 horas da noite. Continua na sexta-feira, apenas troca o horário de início e de término. Também podemos assistir todos os nossos trabalhos com transmissão e saber notícias na nossa casa pelo site oficial da Sociedade Espírita Allan Kardec, www.ceacpoa.org, www.ceacpoa.org. Todos somos convidados a acessar e desfrutarmos das informações trazidas pelo Espiritismo através da nossa querida sociedade. Hoje nós temos o grato prazer de ter a companhia da nossa querida Ana Lúcia Boécio, a trabalhadora também desta casa, que tem uma larga história com essa instituição e que é sempre uma alegria estar aqui poder compartilhar conosco da sua sabedoria e da sua palavra sempre amiga e cativante. A gente vai trazer o tema Bem-aventurados os que têm puro coração, emoção, pensamento e ação. E para darmos início, escolhemos aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente o capítulo número 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, o item número 3, sobre o título Simplicidade e Pureza de Coração. E Allan Kardec deu as seguintes explicações sobre uma passagem do Novo Testamento. Ele diz o seguinte: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para ela, mas para os que se lhes assemelhem. E assim, então, convidamos todos a elevarmos o pensamento para fazermos a nossa prece de abertura. Jesus, Mestre amado, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos, a fim de observarmos os teus ensinos sobre as luzes doces e claras da doutrina espírita, que não nos deixa nenhum mistério e nenhuma dúvida, pois nos coloca tudo em termos racionais, a fim de que possamos assim, compreendendo as leis de Deus, melhor praticar os ensinamentos que tu nos deixastes. Melhor compreendendo as leis da vida, podemos nos transformar intimamente. Melhor compreendendo as leis morais, podemos compreender e auxiliar os outros, especialmente aqueles com quem mais nos importamos. Perdoa as nossas faltas, querido Mestre,
as nossas quedas e imperfeições, e que possamos sempre aproveitar as oportunidades de correção e de refazimento, de trabalho e de renovação, para assim seguirmos progredindo sempre, trabalhando com alegria e confiando na providência divina. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, passaremos agora a palavra para a nossa palestrante da noite de hoje, para nos brindar com suas palavras doces e a sua sabedoria de sempre. Graças a Deus e a Jesus, nos demos o presente de estar aqui, não é? Porque são escolhas que nós fazemos. E o nosso irmão estava falando, fazendo a oração, e me veio muito forte aquela imagem do spa, aqueles centros de restabelecimento, rejuvenescimento, as pessoas vão para lá e ficam, não é, se refazendo. E eu fiquei pensando, vir para um trabalho na casa espírita é um spa para a alma. Porque é como tomar, assim, receber duchas, chuveiradas de energias curadoras, calmantes, refazedoras, que mudam radicalmente o nosso funcionamento mental e emocional. E este capítulo da noite de hoje, não é? Que o nosso irmão começou a introduzir, que é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração, ele trata exatamente disso. Porque muitos de nós temos uma tendência a ir para algum extremo. Ou nós vamos para aquele extremo em que nós acreditamos que nós já somos puros. Muitos de nós acreditamos que nós já fizemos todo o tema, já somos puros, e que tudo que existe errado está fora de nós. É um problema do outro, do mundo, e eu sou uma vítima desse problema, porque já sou um ser de luz. Existe um outro grupo que vai para o outro extremo, acreditando que não tem absolutamente nada de bom em si, que é um ser totalmente comprometido negativamente com a vida, com Deus, com as leis de amor, justiça e caridade. E nós sabemos, a doutrina espírita diz isso muitas vezes, e o próprio Evangelho do Cristo, em algumas passagens, enfatizando o perigo dos extremos. E todos nós, na vida, nas relações do mundo, nos diferentes momentos da história da humanidade, tivemos já a oportunidade de constatar os prejuízos que os extremos podem causar. E aqui no capítulo 5, melhor, no item 5 do capítulo 8, nós temos uma passagem que é um comentário de Kardec e que ele intitulou Pecado por Pensamentos, Adultério. E ele transcreve inicialmente uma passagem que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Cristo nos dizia: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, já naquela época, 2000 anos atrás, e ainda hoje, o sentido mais comum que se dá à palavra adultério é da traição sexual. Existe um casal e existe uma situação externa a esse casal
que leva a esse adultério. E Kardec, então, faz um comentário, em primeiro lugar, nos lembrando que a palavra adultério, ela não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção do termo, como nós em geral conhecemos. Nós podemos adulterar documentos. Então, o que significa adulterar na realidade? Significa destruir a pureza, a verdade, a fidedignidade de alguma coisa. Quando nós pensamos em termos de documento, um tradutor, por exemplo, ele pode adulterar o sentido do texto. Tanto que tem um ditado latino que chama tradutor, traidor, com a ideia de que o tradutor tem o poder, se ele quiser, ou por incompetência, de adulterar o sentido de um texto. Isso tudo para que nós possamos compreender que quando o Cristo falava em adultério, ele usou o termo no sentido mais comum da época, para que todos pudessem compreender. Mas o sentido da palavra adultério é muito mais amplo. Ele se refere em alterar a essência original de alguma coisa. E nessa pequena passagem do Evangelho de Mateus, muitas vezes nós lemos e nós nos atemos a essa situação do adultério. E não percebemos um entretexto que nós temos ali, quando ele diz: vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com um mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Ele está nos trazendo aqui a essência, talvez a primeira vez que a humanidade esteja recebendo essa noção de responsabilidade e de cuidado, não apenas com o nosso fazer, com as nossas ações, mas também com o nosso pensamento e com o nosso coração. E Kardec nos diz: muitas vezes Jesus a empregou, por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Muitas vezes nós vamos para os extremos também na hora de interpretarmos o texto evangélico. E ele pode soar rígido, mas nós precisamos lembrar que esse texto tem mais de 2000 anos. E que Jesus, na sua profunda sabedoria, ajustava a sua linguagem à capacidade de compreensão dos homens da época. O importante é que ele nos traz um ensinamento aqui, que transcende a atitude aparente. E ele vai usar o termo adultério em outros momentos, em outras passagens também. Então, Kardec, comentando, ele nos diz que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, aqui nós vemos que nós não podemos, de fato, pensar em pureza absoluta no atual estágio evolutivo de todos nós no planeta. Basta pensarmos num exemplo espírita, que é Chico Xavier,
que eu acho que eu não me engano, eu não nego se eu disser que ele é, sim, no espiritismo brasileiro, o nome mais relevante, que mais impactou o país, não apenas com o seu trabalho no centro espírita, onde ele fazia trabalhos de socorro, mas com toda a produção literária espírita para a qual ele dedicou o corpo na mediunidade, para que a humanidade, não é? Aí a humanidade, porque os livros também são traduzidos, pudesse ter esse conhecimento, esse vasto conhecimento, essa vasta compreensão da doutrina. E, no entanto, o Chico, em várias passagens de entrevistas e livros que ele escreve, eu lembro de duas agora. Primeiro, perguntaram se ele gostaria de saber quem ele foi no passado. Ele disse: Deus me livre, Deus me dê a misericórdia do esquecimento. Graças a Deus eu não estou lembrando, eu não sei tudo o que eu fui e que eu fiz, porque se eu soubesse, provavelmente eu não aguentaria. Trazendo o que com isso? A consciência de que ele, já era, na sua última encarnação aqui, como Chico Xavier, tão mais amadurecido do que a grande maioria de nós, ele ainda assim sabia das sombras que ele ainda carregava. Ele mesmo conta de uma passagem da sua vida também, onde ele estava, num determinado dia, muito triste, desanimado, dá para se dizer até um pouco deprimido, desesperançado, e Emmanuel aparece para ele e pergunta o que estava acontecendo, e ele diz: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não passo de uma ameba, de um verme. Ele usou a palavra verme. Talvez esperando que naquele momento Emmanuel o tratasse como uma criança, o pegasse no colo e dissesse: vem aqui, está tudo bem. Mas não foi essa atitude de Emmanuel, um grande educador que era, e disse: Chico, nunca mais repita isso, porque um verme ou uma ameba, eles cumprem 100% a sua missão sem reclamar. Portanto, para de reclamar, levanta e vamos trabalhar. Esses exemplos é para nós começarmos a refletir sobre a pureza de coração. Uma pureza que ou nós, muitas vezes, temos a ilusão de que já a atingimos, ou que não temos absolutamente nada de iluminado em nós, na nossa alma. Esses exemplos mostram que mesmo espíritos do jaez, do nível de Chico Xavier, ainda carregam sombras. Mas Emmanuel não diz para ele: tu está certo, vai descansar, realmente a tua vida tem sido difícil. Não. Emmanuel diz: pare de reclamar, pare de chorar, vamos trabalhar. Por quê? Porque o trabalho é a lei da vida. Porque o trabalho cura. E o trabalho, ele não cura apenas porque nós, de alguma forma, contribuímos com o mundo para o bem-estar do mundo. O trabalho cura porque ele desloca a nossa mente dos nossos vícios mentais. E ao fazer isso, cura o nosso campo emocional viciado em reclamar, em pensar mal, em falar mal, em se colocar numa condição de vítima do mundo. E o que isso tudo tem a ver com o Evangelho e com os bem-aventurados que têm puro coração? Porque a doutrina espírita enfatiza fortemente, Kardec enfatiza fortemente, até num outro capítulo onde ele vai falar sobre, no Sede Perfeito, ele vai falar sobre os espíritas,
e os bons espíritas, quem são os bons espíritas? Não são os que têm puro coração. Acho que podemos dizer que são os que têm pura intenção de melhorar. Porque se nós fôssemos esperar para nos tornarmos puros, para trabalhar e atuar no mundo e contribuir para o bem-estar do mundo, ninguém poderia fazer nada. Então, este capítulo, ele nos traz, em primeiro lugar, essa sutileza da compreensão de que agir é apenas uma dimensão do nosso processo de purificação, de autopurificação. Agir, e sobretudo quando eu decido não agir mal, quando eu consigo controlar a minha atitude, já tem um progresso. Mas não chegamos ainda no progresso total. Depois que eu controlo a minha atitude, eu preciso aprender a controlar o meu pensamento. O que é que eu estou emitindo para o mundo? Naquele espaço secreto, que eu acho que é secreto, que é a minha mente e o meu coração. Nós temos a ilusão de achar que a nossa mente, o nosso coração, são espaços secretos que ninguém adentra. Não é verdade? Não só Deus adentra, os espíritos superiores mais ainda, mas também os nossos parceiros de sombra adentram com muita facilidade pela afinidade que eles têm, não apenas com as nossas atitudes, mas também com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. E Kardec, então, continua nos dizendo: esse princípio de que quando nós pensamos mal, nós estamos também fazendo mal, suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mal, embora nenhum efeito produza? E Kardec nos diz: todo pensamento mal resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se. Aquela pessoa, ele nos diz, que ao contrário, não tomou boas resoluções, ela não decidiu: eu não quero mais agir desta maneira. Eu quero ser diferente. Quando eu decido que eu quero trabalhar pela paz, que eu vou controlar a minha língua em primeiro lugar, e todas aquelas vezes que eu sou levado àquele impulso da difamação, da intriga, do desrespeito verbal para com os outros, e isso acontece em todos os ambientes do mundo, inclusive em grupos religiosos, dificuldades de relacionamento de toda ordem. E ele nos diz: quando nós decidimos que queremos agir diferente, vai acontecer, muito provavelmente, outros momentos em que nós ainda vamos reincidir no velho hábito do falar mal. Mas eu consigo reagir. E da outra vez eu mudo. É a reclamação. Reclamamos o tempo todo. Começamos reclamando do mundo como um todo, e aí vamos baixando, não é? Aí reclamamos do continente, né? Reclamamos do país, reclamamos do estado, da cidade, do bairro, e aí finalmente chegamos no nosso foco, que é a nossa casa, a nossa família. E aí reclamamos.
Os nossos familiares não fazem nada certo. Os nossos familiares não reconhecem o nosso valor. E aí vamos seguindo essa rede de reclamações constantes. E a culpa é deslocada de nós para o outro. E nós não nos responsabilizamos pelo ambiente onde estamos. Nós não lembramos que o nosso coração emite raios, energia, que tem um foco e que é o outro para quem eu estou direcionando o meu pensamento e a minha emoção. E eu estou afetando o outro e eu estou afetando aquele coletivo. A doutrina espírita fala em psicosfera. O que é a psicosfera? É o campo energético que se cria a partir da somatória das mentes de todos nós, mentes e corações. E quando nós chegamos no nível mais concreto das atitudes, aí as coisas ficam difíceis. Ficam difíceis mesmo. Mas quando nós decidimos fazer diferente, porque é uma escolha, é uma decisão nossa. Em psicologia se diz que não existe não conseguir, existe não querer. E todas as vezes que nós dizemos eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, é porque de alguma forma, em algum nível inconsciente nosso, nós reconhecemos algum tipo de ganho em fazer o mal. E em geral esse ganho, ele está ligado a um sentimento muito profundo que nós temos de culpa. Muitas vezes nós nos sentimos ou nos achamos espíritos, pessoas tão más, tão sem valor, que nós distorcemos esse sentimento e passamos a agredir o outro. E alguém pode dizer, mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo a ver. Bem-aventurados que têm puro coração. Cristo sabia quem nós éramos. Tem um filósofo que diz que o Cristo inaugurou o amor no planeta. Até a chegada do Cristo, nós não conhecíamos sequer o conceito de amor. Então vocês vejam que o amor é muito jovem na vida do nosso planeta. O amor entre nós. E por que isso? Porque isso mostra que tudo é um longo caminhar de todos nós. O nosso processo evolutivo tem trilhões de anos. E hoje, 100% de certeza, estamos melhores do que fomos numa outra encarnação. E ele nos diz então, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Esse já trocou de faixa, não é? Como se diz de brincadeira. Naquele a quem a ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Nunca essa mensagem do Evangelho foi tão atual e tão importante para todos nós. Porque muitas vezes nós olhamos para a condição do mundo como um todo e pensamos que o mundo está pior, que o mundo está perdido. E não é verdade, o mundo está muito melhor. Porque hoje nós já nos sentimos mal porque as guerras existem. Hoje nós já tomamos consciência das nossas atitudes mais rapidamente. E não só isso. Os espíritos dizem que existem tantas comunidades anônimas, trabalhando no planeta todo, pelo bem do planeta,
em todos os países, em todos os continentes, até mesmo naqueles locais onde as guerras estão se manifestando, existem grupos que são de trabalho social, de trabalho de socorro, mas também de socorro espiritual, grupos de oração, de meditação, que estão vibrando pelo planeta todo, e que isso já gerou uma diferença na psicosfera do planeta, onde havia apenas uma grande nuvem cinzenta, hoje existem já flancos abertos, flancos energéticos, onde o plano espiritual pode atuar mais diretamente, o plano espiritual superior. Para quê? Para que a famosa nova era se concretize mais rapidamente. E para aqueles que ainda não acreditam nisso, ou para aqueles que optam pelo isolamento do mundo, com a ideia que dessa maneira eles irão se purificar mais rapidamente, Emmanuel, no Pão Nosso, no item 133, ele fala sobre o grande futuro, e ele transcreve uma passagem de Jesus que está no Evangelho de João, quando Jesus dizia: mas agora o meu reino não é daqui. E aqui ele cita uma outra passagem da vida do Cristo, quando ele é levado diante de Pilatos. E que Pilatos pergunta: onde é o teu... Então, cadê o teu reino? Tu és rei de quê e de quem? E que Jesus de novo responde: agora o meu reino ainda não se instalou nos círculos da luta terrena. Então, o que é importante enfatizar? O ainda. Essa que é a nossa grande questão. Quando nós pensamos sobre o nosso coração, a nossa mente e as nossas atitudes, é um círculo. E é também uma grande espiral, porque o coração é o último a ser curado, o coração é o último a ser iluminado. A primeira etapa do nosso processo de autoeducação são as atitudes. Cuidar, tomar consciência das nossas atitudes. Quem sou eu dentro da minha família? Em primeiro lugar, com os meus pares familiares. Quem sou eu na minha comunidade? Quem sou eu no meu espaço profissional? Eu sou aquele elemento que agrega e promove crescimento, progresso? Ou eu sou aquele que acha que o mundo deve vir a mim, atendendo às minhas expectativas infantis, às minhas necessidades que cabem a mim suprir e que eu espero que o mundo faça? O meu mundo ainda, o meu reino, ainda não é deste mundo. Isso é um grande chamado e um grande alerta do Cristo para os seus seguidores, de que existe trabalho a ser feito. Todos nós nascemos com uma missão de vida. Muitos de nós, por muito tempo, temos a ilusão de achar que missão é sinônimo de uma tarefa pública, coletiva, onde assumimos um determinado lugar de poder, somos os grandes líderes de uma grande massa humana. Às vezes é. Mas a missão que todos nós temos é a de trabalhar pelo nosso autoaprimoramento. Trabalhar primeiro para tomar consciência das nossas atitudes, porque nós agimos muitas vezes sem consciência. Depois, eu entender qual é o padrão mental que eu sustento ao longo do dia, e muitas vezes ao longo dos anos,
que acaba adulterando não apenas os nossos comportamentos, os nossos padrões mentais adulteram a memória das nossas células. E quando as células perdem a sua memória, a memória da sua missão, a consequência é a doença. E ainda assim, quando nós adoecemos, nós gostamos de pensar que a doença vem de Deus. A doença não vem de Deus, a doença vem do nosso afastamento dos objetivos da nossa alma profunda, dos nossos propósitos de alma. Vem da nossa falta de fé, porque a nossa falta de fé adultera a nossa confiança na vida. E nós não confiamos que temos forças suficientes, que temos capacidades suficientes, que temos cuidado divino suficiente, e nós vamos desistindo. E entramos em processos de desespero, muitas vezes, diante de algumas situações. Isso é adultério, no sentido profundo do termo, porque estamos alterando o padrão, o princípio universal da vida que está em cada um de nós. Jesus também nos diz aqui no Evangelho: sois todos deuses. O que significa isso? Que a divindade é o nosso princípio, a força divina é o nosso princípio. E toda a nossa caminhada nesses milhões de anos é para que nós nos aproximemos cada vez mais dessa força divina que está dentro de nós. E o caminho não é ser mais do que nós somos. Ser quem somos é suficiente sempre para nós fazermos o nosso caminho, para nós cumprirmos a nossa missão. E Emmanuel aqui, ele nos alerta para a nossa tendência a querermos nos isolar do mundo, porque o mundo não é bom. O mundo é o somatório de todos nós. E sempre que cada um de nós, uma única pessoa, isso tem uma outra passagem num livro sobre Francisco de Assis, que também estava num momento de desolação, vendo situações terríveis, e o Cristo aparece para ele e pergunta o que está acontecendo. Ele diz: Senhor, eu não tenho forças, eu não sou nada. De novo, eu não sou nada. Eu não tenho condições de ajudar a humanidade. E ele diz, Jesus diz a Francisco: Francisco, se ao longo da tua encarnação, da tua existência, tu fores capaz de ajudar uma formiga a reencontrar o caminho do formigueiro, tu terás cumprido a tua missão. Isso é trabalharmos para purificar os nossos corações. Porque quando eu ajudo uma formiga, usando isso como uma imagem, não é? A reencontrar o caminho do formigueiro, foi muito mais do que uma atitude. Porque para eu chegar na atitude, antes teve um pensamento. E antes do pensamento, teve um sentimento de compaixão. Eu me importei com aquela formiga. Então, existe toda uma mobilização de forças que são das mais espirituais às mais físicas, corpóreas, para que algo se manifeste no mundo. Agora, imagina se nós conseguirmos cada vez mais, todos os dias, é um trabalho de formiguinha. Todos os dias, nós conseguirmos fazer toda essa canalização de força para algo bom na vida. Quantas coisas não irão acontecer? E com certeza irão acontecer, em primeiro lugar, dentro de nós. Então eu preciso
lembrar que a minha missão é purificar o meu coração. E esse trabalho acontece todos os dias, nas situações mais banais da vida, na fila de um banco, na fila de um ônibus, onde eu respeito a fila, onde eu não alimento a irritação das pessoas, porque às vezes as pessoas estão irritadas. Começa um e quando vê está todo mundo. Mas não é porque todo mundo é vítima do um. É simplesmente porque o todo mundo está afinado com o um. E aí as forças se somam e vão se manifestando materialmente no mundo. Mas também quando alguém, nesses lugares mais banais da vida, consegue frear a sua emoção, educar a sua mente e controlar a sua atitude, é um grande ganho. Quando nós conseguimos fazer isso uma vez num dia, nós podemos chegar no final do dia e agradecer a Deus. Nossa, hoje eu consegui. Hoje eu consegui. Essa é a nossa missão. Deus não espera mais de nenhum de nós. Deus espera que nós assumamos a nossa responsabilidade pela nossa própria vida. A minha vida não está ruim por culpa dos outros. A minha vida está como está porque eu sou o agente que constrói, aciona as forças da minha vida. Eu escolho. O convite de Emmanuel é para que nós façamos essa escolha. E ele termina nos dizendo: não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa. Não viemos para contemplar a vida. Nós podemos usar alguns momentos do dia, até algumas horas, para contemplar a beleza, a sabedoria, a harmonia da vida. Mas essa não é a nossa missão. A nossa missão é nos tornarmos agentes da vida, na vida, sendo quem nós somos. E aí, lembrando esses dois exemplos, né, que não são pequenos, Chico Xavier e Francisco de Assis. Meu Deus, Jesus, eu não posso fazer nada. Eu não tenho forças para mudar nada. Mas ele não veio, é prepotência achar que nós viemos ao mundo para mudar o mundo. Nós viemos apenas para contribuir para essa mudança, do jeito que somos, no lugar onde estamos. Tem um tempinho aí? Então, para concluir, tem esse livro que eu amo profundamente, que se chama Lucidez, A Luz que Acende na Alma, de Hamed. São capítulos com temas específicos, mas são sempre num formato de prece. É o Espírito, é Hamed orando a Jesus. E no capítulo 27, ele intitulou Prece da Palavra. Porque a nossa palavra é tudo. E aí nós vamos lá para Gênesis, que diz que no princípio foi o Verbo, e que o Verbo era Deus. Vejam a força da nossa palavra. E ele diz assim, eu vou ler apenas alguns trechos, porque ela é longa. Sei, Jesus, que devo administrar os pensamentos para gerar equilíbrio. E a partir daí, ter o verbo elevado e a voz consoladora. Vejam que isso já é um grande propósito de vida para nós. Administrar. Ele não está se colocando como vítima, ele não está se colocando como um fantoche que é controlado. Ele diz, sou eu que tenho, que preciso, devo, esse é o verbo, devo administrar os meus pensamentos. Nem é o dos outros. Eu devo administrar os meus pensamentos para gerar equilíbrio. E a partir daí, porque eu equilibrei os meus pensamentos, eu sou capaz de ter o verbo elevado e a voz consoladora.
Por isso, ensina-me a acrescentar em minhas atividades o amor. Quantas vezes num dia nós acrescentamos esse tempero da vida que é o amor? Porque também com relação ao amor, nós temos um conceito muito limitado. Nós achamos que o amor está no relacionamento afetivo entre pares, ou entre pais e filhos, dentro de uma família. O amor é necessário para toda e qualquer situação que nós queiramos que seja bem-sucedida. Uma louça bem lavada, que não é coisa pouca, né? Se não tivermos alguém que lave a louça, e se nós não lavarmos, a nossa vida fica caótica. Lavar bem uma louça requer amor. Estar em casa com os nossos familiares, mesmo que seja quieto, ainda naquela fase de só controlar a minha atitude, controlar, dominar ali o meu pensamento, eu estou começando a exercitar amor para com essas pessoas. Sair na rua em paz é exercitar amor. E ele diz: ajuda-me a acrescentar em minhas atividades, toda e qualquer atividade, o amor, para que eu possa extinguir gradativamente a delinquência e a violência que há na terra. Mas é sem nenhuma prepotência. Sou eu contribuindo com uma gotinha de água no oceano planetário. E alguém vai dizer, mas o que é uma gota? Uma gota é a unidade do oceano. O oceano é feito de muitas gotas. Precisa da minha contribuição. Essa é a minha missão, essa é a minha tarefa. Dá-me a habilidade de usar expressões na ocasião certa para que todos consigam viver com mais autodomínio, respeito e moderação. Que eu possa ter condutor de almas, ele chama Jesus de condutor de almas, um comportamento vigilante com a expressão não. Quase sempre me sirvo das colocações: não posso, não é fácil fazer isso, não consigo, não sou capaz, e outras tantas. Preciso emudecer, fazer silêncio diante da negatividade. Mas não é a negatividade dos outros, é a minha própria. E me pronunciar sempre vendo o lado bom das coisas. Não consintas, mestre, que eu acuse os outros, nem que eu me adorne com vestimenta dissimulada, e sim que eu me despoje das camuflagens da aparência que servem de máscara e de compensação das necessidades vaidosas e egoístas. Guia-me, Cristo de Deus, para o caminho do bom senso, da reflexão, da flexibilidade, e conduze minha expressividade para a tua mente altiva e digna. Essa é a prece da palavra. E para concluir, eu vou trazer um pensamento da antroposofia, não é? Que é uma filosofia do século passado, metade do século passado, onde Rudolf Steiner fala sobre a fala, não é? E o órgão da fala, que é a laringe, e que é um órgão que ele diz que está em transformação. Por quê? Porque nos estágios evolutivos futuros do ser humano, ele nos diz, a palavra terá de novo a força plasmadora referida no Gênesis de todas as religiões. A palavra será como uma lança sagrada de expressão do amor divino.
como a palavra é tudo para nós, essa é uma bela missão. Nós pedirmos ajuda a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, para que nos deem força para controlarmos, educarmos, administrarmos, como diz Hamed, a nossa palavra, para que já nesta encarnação ela se torne ou comece a se tornar uma lança sagrada de expressão do amor divino, porque isso é o que viemos fazer. Cuidar, tomar consciência dos nossos sentimentos que geram pensamentos e que geram atitudes. A forma mais fácil de tomarmos consciência do nosso sentimento verdadeiro é olharmos para as nossas atitudes e as consequências que elas geram nos ambientes onde nós estamos. Elas trazem paz, elas trazem harmonia, elas são essa lança que gera a manifestação do amor divino, ainda que num nível pequeno. Esse é o convite. Bem-aventurados os que estão trabalhando para tornar puro o seu coração, porque essa, com certeza, é a nossa missão de vida. Que assim seja. Então, muito obrigado, Ana, pelas tuas palavras. Com certeza, muitas reflexões vão trazer a cada um de nós. Nesse momento, nos resta apenas elevar o nosso pensamento para fazermos a prece de encerramento. Jesus, amado Mestre, que possamos reunir sempre em nós as forças necessárias para que a maior mudança do mundo possa acontecer, a nossa própria transformação, em que nos libertamos das paixões grosseiras e das imperfeições e alcançamos a serenidade do sentimento do amor e das qualidades morais. Que possamos, assim, transformar pouco a pouco os nossos atos, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Pensando sempre no melhor, falando sempre com otimismo e firmeza e agindo sempre no bem. Que esta tríade divina possa estar presente na nossa vida. Nos dê as forças necessárias, amado Mestre, para completarmos as nossas tarefas nesse mundo, cumprindo o nosso dever até o fim. Com alegria, otimismo e perseverança sempre. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Desejamos a todos um excelente final de semana e até a nossa próxima palestra doutrinária, se Deus quiser.